Olá pessoal, Éder Léo aqui, esse é o canal O Trader Sério e esse é o meu diário de trade, onde eu mostro diariamente as operações que eu faço no mini índice, sempre explicando o motivo das minhas entradas, mostro meu relatório de performance e por último eu deixo as operações de forma acelerada para vocês acompanharem. Hoje um dia de movimento bacana no mini índice, mas eu vou mostrar para vocês um exemplo sobre o que não fazer. Eu cometi um erro que acabou comprometendo o meu dia, eu já explico para vocês. Quinta-feira, 3 de julho de 2025 e eu comecei o dia vendo no mercado um movimento de equilíbrio, como o último movimento de ontem. Aqui já está um dos motivos do meu erro inicial. Eu já vou explicar para vocês aqui. O que acontece? Eu estava marcando essa região como região de equilíbrio. Certo? Por quê? Porque eu tenho aqui o toque de máxima, eu tenho o final do dia tocando na máxima, então dois topos, eu estou vendo aqui o fundo, estou vendo o fundo já com a abertura do dia de hoje, dois fundos, beleza. Abre a barra número 1, fechamento aqui na região de baixo. Como eu não vou fazer uma compra aqui com base em uma falha, né? Eu fiquei só assistindo e não fiz nada. E se tivesse que fazer alguma coisa aqui, eu estaria marcando 50% desse range e iria comprar o fechamento para buscar os 50%. Mas não é o tipo de trade que eu faço, eu não gosto desse tipo de operação assim, nesse contexto, ainda mais sendo a barra 1, tá? Se tivesse fechado fora do range aqui do equilíbrio, até de repente, né, com um gap de baixo, mas não esse gap pequeno. Então a barra número 2 já foi até a máxima, a 3 tocando aqui a máxima, fazendo um topo. Isso aqui já me sinaliza uma indicação de um range de abertura. Então um equilíbrio também na abertura. Tá? Deixa eu dar um zoom out aqui, ó. E aí eu consigo mostrar para vocês assim, ó. É um range de abertura bem claro, né? O que acontece? O mercado ficou dentro dessa região aqui, ó. E esse aqui é um setup clássico que eu gosto de operar, um tipo de operacional clássico, tá? Onde ele fica num range de abertura, ele faz o rompimento para um dos lados e dependendo do contexto, eu entro comprado ou entro vendido e utilizo esse deslocamento, a saída do range como operação e geralmente aí eu saio no meu alvo, né, em poucas barras, tá? Só que o que eu preciso cuidar quando acontece esse tipo de setup, esse tipo de operacional? É que às vezes acontece um falso rompimento para um lado, ele reverte e rompe para o outro lado. Então eu tenho que prestar atenção no contexto que eu estou utilizando, tá? É o que esses dias eu falei para vocês em um outro vídeo aqui, que eu considero que o operacional é como se fosse um mapa, tá? Quando a gente está dirigindo um carro, o operacional é como se fosse um mapa e o contexto, né, a formação gráfica aqui de outras barras, o contexto mais amplo, é como se fosse o terreno. Então, se a gente está dirigindo um carro e a gente tem um mapa na mão, só o mapa não é garantia de que a gente vai chegar no nosso alvo, né? A gente vai chegar no nosso destino. Por quê? Porque às vezes a gente vai fazer uma curva que diz ali no mapa, no GPS, que seja, e aí aquela curva está interditada, aquela rua. Então ali é o terreno, né? O contexto. Então às vezes a gente não consegue chegar onde a gente quer porque o contexto, né? O terreno ali indica que aquela situação ali do que o mapa está mostrando não é o correto. Então a gente vai ter que fazer uma volta, vai ter que fazer outro tipo de estratégia para chegar onde a gente quer chegar. Beleza? Então, tira essa analogia, veja o seguinte: eu estou vendo no meu operacional, né, no meu mapa, um caminho para chegar no alvo, que é o rompimento da barra número 13. Parecia que tudo aqui estava certinho. Eu vou colocar aqui 540 pontos o range, e o rompimento aí acima de 20% dessa região, então 212. Ou seja, setup acionado. Eu teria que entrar aqui, fazendo uma medição aqui de quanto que eu acho que vai sair, vai chegar ao potencial 100% dessa barra de entrada. Então eu entrei aqui com 14 contratos, buscando aí 260 pontos de alvo e um stop de 420 pontos. O stop era até razoavelmente curto, porque era abaixo da barra 13. Ele não é curto em pontos, mas na parte técnica, né? Eu penso que aqui, se ele vier abaixo da barra 13, indica daí claramente que aquele desequilíbrio muito forte que eu estou entrando, ele falhou, ele voltou para dentro da região de equilíbrio. Se ele for fazer um novo movimento depois, é outra situação. Mas esse que eu estou lendo falhou. É isso que é o que preconiza o meu operacional nesse tipo de operação, tá? O que eu não vi do contexto, tá? O que eu não vi aí do terreno? Que nós tínhamos aqui, ó, mais atrás, essa região aqui da barra número 68. Vou puxar um pouco mais para a esquerda para vocês visualizarem bem. Então,
o meu desenho do equilíbrio deveria ter sido feito assim, ó. Máxima aqui e mínima nessa região. Que aí eu estou pegando como fundo a barra 49 de ontem, a barra 81, a barra 82 de ontem também, a barra 1 de hoje, e estou marcando como topo a barra número 68 de hoje, tá? Acima, porque ele é pouco acima do último topo. Então eu posso considerar aqui que a 113 também está em um topo, certo? Isso é o que eu deveria ter analisado antes, tá? Eu fiz uma análise menor, errei na leitura, e esse erro de leitura acabou prejudicando o meu dia. Que aí eu entrei nessa operação, logo depois ele fez uma correção forte aqui na barra número 14, uma barra inside, então não é o suficiente no meu operacional para eu abandonar, porque eu acho que aqui, por mais que ele esteja voltando para a região de equilíbrio, eu acredito que após a barra 14, quem não entrou no fechamento da 13, os compradores podem entrar e aí iniciar o movimento de alta. Então eu não saio nela. A 15 indicou presença de compradores, veio até aqui, fechou na máxima dela. A 16 aí fechou, reverteu, né, e acabou me estopando. O que acontece? Quem estava visualizando o mercado em tempos gráficos menores, aqui na 14, 15, 16, percebeu que o mercado estava bastante volátil, né? Então, no 1 minuto, ele fechava uma barra de alta e fechava uma barra de baixa. Estava bem indeciso aquela região. Então, estava fazendo no micro um equilíbrio, que esse equilíbrio no micro poderia indicar um rompimento para um dos dois lados em breve, tá? Só que aí, infelizmente, ele veio e me acertou meu alvo, na barra número 16, andou praticamente 60 pontos abaixo do meu stop, tá? Ele atingiu meu stop, andou mais uns 60 pontos abaixo do meu stop, e aí já na barra 17 ele reverteu. Já fechou, né, positiva na barra 17, ainda abaixo do meu ponto de entrada. Então, se eu estivesse nesse trade aqui, eu estaria, né, acompanhando os próximos movimentos, mas eu fecharia ele, né, eu encerraria ele na próxima barra de baixa. Aí depois da barra 17, a 18 já fez o rompimento. Aqui na 18 eu posso considerar que aconteceu um rompimento dessa região aqui inteira. No meu ponto de vista ainda não. Que aqui, ó, eu vou ter um range mais ou menos de 840 pontos. Vou pegar aqui a calculadora só para a gente fazer esse cálculo. Então, 840 pontos, 20%, que é um dos critérios que eu uso no meu setup, para poder ver se eu vou entrar ou não. Ele teria que ter 168 pontos acima, e ele tem aqui menos de 100 pontos. Então, eu não entraria na barra 18, caso eu não tivesse entrado na 13. Porém, aí, depois disso, na barra 19, aí sim eu entraria, tá? Caso eu entrasse na barra 18, seria apenas pelo magneto aqui da máxima de ontem, né? E aí eu teria buscando como alvo essa região, porque eu acho que seria alta probabilidade de ele testar essa região. Mas no momento que ele fez a 19, eu certamente teria entrado aqui nela, teria feito aí um trade com menos contratos, né? Eu teria botado aí, deixa eu ver quantos contratos. Meu stop ficaria abaixo da 19, então eu teria entrado aqui com 10 contratos ou 9 contratos, provavelmente com 9 contratos. E eu buscaria 410 pontos de alvo para um stop de 650 pontos. Veja, bem grande, né? É bem grande o stop, o alvo também bem grande, mas devido a essa força, saindo de uma região aqui de equilíbrio, de um range de abertura, eu teria feito. Por que eu não fiz uma nova operação depois disso aqui? Porque eu já estava nesse momento aqui com menos 2 Rs, tá, de stop, que é o operacional que eu faço aqui de rompimento. Então eu já praticamente não tinha mais R para operar no dia, ou caso eu tivesse que entrar, eu teria que entrar com meio R de risco. E como é que eu vou entrar com meio R de risco em um stop aí que deveria ser de 600 pontos? Então eu estava localizando aqui, colocando menos contratos, tá? Estava tentando ver com quantos contratos eu ia precisar. Estava fazendo esse tipo de medida aqui, ó, que agora eu até sei, mas eu estava fazendo esse tipo de medida, e aí fechou a barra e abriu logo a barra número 20, e a barra número 20 rapidamente ele começou a subir, então eu perdi a entrada. Aí eu acabei não entrando, e aí eu penso o seguinte, eu já estava com 2 Rs para trás, não consegui entrar na barra número 19, e já tem todo esse movimento, não tem mais o que fazer no dia. Então eu encerro o meu dia aí, no loss mesmo, né, sem problema, com 2 R dentro do gerenciamento. Ontem também foi com 1 R, então a semana está bem ruim até aqui, mas faz parte, eu tenho que aceitar e partir para o próximo dia. Aí eu posso pensar o seguinte, se eu pensar apenas no operacional, ele foi executado do jeito que tem que ser,
e ele estopou. Beleza, está dentro da estatística de erro que esse operacional tem. E depois ele fez a configuração ali, chegou ao alvo, né? Porque ele foi mais acima. Teria ido no alvo, mas aí tudo bem, como eu não fiz a operação, beleza, o setup aconteceu. Só que eu preciso ficar atento aos detalhes para não tomar stop bobo, né? Stop que eu poderia ter evitado apenas ajustando a minha leitura. Isso sim aí é otimizar a minha eficiência, né? A minha performance nos resultados dos dias. Beleza, pessoal? Diga nos comentários como foi o seu dia. Eu vou mostrar para vocês aqui meu relatório de performance. Vou botar aqui, ó, no dia hoje. Na conta simuladora eu não tenho nada. E na conta que eu mostro todos os dias para vocês, a conta 144, fechei o dia então com menos 1.183 negativo, tá? Um trade que acabou sendo horrível, porque foi 420 pontos contra e apenas 5 pontos a favor, tá? Um trade que deu muito errado, entre as 10 e 4, saí às 10 e 19, ainda levou um tempinho, mas foi um stop cheio, né? Um stop do dia, então encerrado, e a gente fica pronto para poder fazer amanhã o que tem que ser feito. Certo? Amanhã é feriado americano, pode ser que o mercado nem tenha um grande movimento, ainda mais depois do movimento de hoje. Mas vamos ver, se não aparecer operações, tudo bem, aceita a semana negativa. Como já mostrei para vocês no relatório de performance, às vezes a gente fecha semanas negativas, mas o mais importante é a gente fazer o que tem que ser feito para fechar o mês positivo. Beleza? Então não esqueça de deixar um like se você gosta desse tipo de conteúdo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar aí os meus vídeos diariamente mostrando o que eu faço no Mini Índice. Certo, pessoal? Então fica com a operação acelerada e até o próximo vídeo.